Seguindo a sequência de vídeos sobre tipos, em cada vídeo a gente está entrando e detalhando um pouquinho de cada um dos tipos clássicos dentro da linguagem de programação. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre alguns tipos que não são tão clássicos assim, como uniões, tuplas, listas. Vamos discutir um pouquinho como eles são implementados em cada linguagem, isso a parte mais em relação ao projeto de linguagem. Um outro tipo é o registro, que no caso é uma estrutura heterogênea de elementos, aonde o acesso é identificado através de um nome. E esse deslocamento é utilizado através do início do registro mais um índice em relação ao seu início. Como é a sintaxe para referenciar os campos? Um problema é as referências elípticas vão ser permitidas ou não. A gente vai ver um pouco mais adiante. Então, no caso, o COBOL, que faz muito sentido ele implementar esse tipo de dados, porque eu vou querer criar estruturas onde essas estruturas complexas elas possuem identificadores através de nomes e seus tipos podem variar, onde eu tenho, no caso, a estrutura chamada empregador, ele contém dois tipos. Um tipo é uma estrutura, ele possui 3 tipos, e uma outra tipo que é a hora trabalhada. O interessante é que no caso do COBOL, ele usa valores numéricos para poder alinhar o nível da estrutura. Ou seja, no caso aqui, o maior valor é a definição do empregado. E no segundo nível, ele está o nome do empregado e a hora trabalhada. E dentro do employee name, ele tem uma outra estrutura, que é embaixo dela, que é com nível inferior ao 2. Então, ele usa o índice para poder definir o alinhamento do registro. No caso do ADA, eles são mais ortogonais as suas definições em relação ao COBOL. Então, eu estou definindo o tipo empregado nome, onde eu tenho 3 elementos, o nome do inicial, do meio e o final. Esses são dos tipos string. E tenho um tipo empregado, eu tenho um nome do empregado, que é o do tipo nome do empregado, e eu tenho uma hora trabalhado, que é do tipo float. No caso em Lua, é um pouco diferente dessas outras linguagens. Eles simulam o registro através do tipo table. O tipo table, eu posso criar uma tabela através da seleção do elemento ponto, e eu simulo esse tipo de dados através desse tipo. Então, eu consigo criar um novo tipo dentro do table employment, que possui o nome name, onde ele vai ter essa string, e a hora de trabalhada igual a 13.20. E tem outras linguagens que usam esse tipo table, que eles chamam de outros nomes, por exemplo, até o MATLAB. Esse é um ponto bem interessante, que é como eu faço a referência aos campos. No caso do COBOL, por ele tentar ser mais próximo do inglês possível, ele utiliza o operador OFF para poder acessar, ou seja, o nome do campo, OFF, nome do registro. De modas de linguagens, ele acaba usando o operador ponto, então é registro, ponto, campo. No caso do Fortran usa só o %, mas ele segue mais ou menos igual. E, de modo geral, todos os nomes de registros precisam ser definidas. Então, se eu tiver uma estrutura de estrutura, eu preciso definir para cada uma qual é a estrutura, exatamente o acesso. No caso do COBOL, ele tem referências elípticas. Eu consigo não precisar, exatamente por ele ser mais perto do inglês possível, eu não preciso definir todo esse acesso quando não existe ambiguidade. Então, como, por exemplo, naquele caso que eu dei anteriormente, a palavra first ele não se encaixa em nenhuma outra parte da estrutura, então eu posso falar diretamente o first ou first of employment record, porque não tem ambiguidade aqui nesse sentido. Então, eu consigo fazer esse tipo de acesso, fica muito mais simples acessar e faz muito sentido, porque eu quero o primeiro nome do meu empregado, ou empregador, o que for, da minha estrutura. E no caso das operações dos registros, de modo geral, a atribuição é algo bem comum como operador, no caso do C++ e do ADA, e é realizado por cópia, de modo geral. E no caso do ADA tem uma outra que é bem interessante, que é a comparação por igualdade. A questão é que você começa a complicar, se você tiver estrutura dentro de estrutura, como é feita essa realização de igualdade. Vai ser para cada campo ou vai ser em si?
Então, ele começa a ser um operador um pouco mais complicado. Sobre as estruturas são um elemento bem comum, somente para você começar o início de tipo de abstrato de dados. Então, ele de alguma forma, existe alguma implementação de registro dentro da linguagem de programação. As referências elípticas, eles são, em determinados casos, complicados para você ler, porque você tem que começar a entender a estrutura muito claro para poder entender o que está realmente referenciando. E um ponto interessante é que o acesso é muito rápido dentro do registro. Por quê? O acesso através de deslocamento mais índice. Você, no tempo de compilação, você vai manter a tabela através do nome e sua base de deslocamento, e ele passa esse nome, ele sabe exatamente qual é a ordem dos campos, ele passa e transforma isso em um índice. Então fica bem rápido você esse acesso. Então, no caso da implementação, no tempo de compilação eu vou ter uma tabela, onde ele vai ter o registro, onde vai dizer o nome, o tipo e o offset que ele vai ser gerado na estrutura de alocação. Então, ele vai automaticamente converter aonde fica a localização desse registro e vai somar em relação ao offset para o tempo de execução. Vocês conseguem ver que eu não preciso guardar o nome no tempo de execução? Por exemplo, se eu tiver uma estrutura com 2 inteiros, o que ele vai fazer? Quando você colocar, vejamos que ele vai ser alocado na pilha. Na pilha, ele vai ter 2 inteiros, ele sabe o tamanho daquela estrutura e vai alocar lá 2 palavras. Vejamos que ele seja o primeiro elemento dessa estrutura, ou o segundo, não importa, então vai ser deslocamento mais índice da posição dessa estrutura na pilha. E para acessar o elemento exato dentro dessa estrutura, se eu estiver usando, sei lá, vamos falar que a variável A e B sejam inteiras dentro da estrutura.A, estrutura.B, se ele colocar a estrutura.A, eu sei que ele tem que somar mais 0 no offset. Se for estrutura B.B, ele vai converter isso para mais uma palavra, ou seja, mais 4 bytes, o que for, não importa. Então, ele vai ser um acesso de base mais índice também. Eu vou precisar guardar o nome em tempo de compilação, porque na hora dele converter, ele achar, por exemplo, a estrutura mais deslocamento, ele tem que converter isso em uma soma de offset. Um outro tipo de dados é conhecido como tupla. Ele é muito semelhante ao registro, mas ela não é nomeada. Em geral, ele é muito usado para retornar múltiplos valores de uma função. Aqui no caso do Python, eu tenho uma tupla, onde essa tupla tem 3 valores. Interessante aqui que agora, diferentemente do arranjo, ele é heterogêneo. O valor aqui, eu tenho 3 valores. E eu consigo acessar, através do índice, a posição do elemento dessa tupla. Então, se eu quero no índice 0, no caso do Python começa com 0, então eu tenho o elemento 1. No caso do elemento no índice 2, eu tenho casa. O interessante é que existem algumas operações extras em relação à tupla, onde eu posso quebrar essa tupla de forma automática e usando o operador vírgula na atribuição, onde eu quero extrair os elementos da tupla, o primeiro elemento vai para A, o segundo elemento vai para B, o terceiro elemento vai para C e assim por diante. Aqui no caso do ML, ele faz mais ou menos a mesma coisa e só tem umas operações em relação à tupla, onde eu consigo tirar o primeiro elemento, o último e assim por diante. Um outro tipo de dados é a lista, que é um caso especial do arranjo. Ele foi suportado primeiramente pelo Lisp e faz totalmente sentido ser pelo Lisp, por causa da linguagem funcional. Mas hoje em dia é muito usado nas linguagens imperativas. No caso, o Lisp e do ML eles são imutáveis e existem vários operadores para poder acessar, mudar o valor dessa lista. Então, tem alguns operadores que você pode pegar a cabeça, ou seja, eu quero pegar o primeiro elemento de uma lista, ou eu quero pegar a cauda, ou seja, eu descarto o primeiro elemento da lista, ou construções, ou adicionar um novo elemento dentro dessa lista, e assim por diante. No caso do ML, ele só muda um pouco a sintaxe em relação ao Lisp. Ele começa a usar até alguns operadores bem comuns, que é o HD, TL e assim por diante. No caso do Python, diferentemente do Lisp, ele é mutável, que é, no final das contas, um array, um arranjo dinâmico. E tem uma técnica bem interessante, que é a compressão de lista,
que é usado para criar uma lista de forma bem compacta. Então, aqui é um exemplo. Eu posso criar aqui uma lista aqui com o elemento 4, 10, menos 6. Eu posso crescer, ele é mutável, ele muda no tempo de execução. E eu posso usar a compressão de lista, onde eu posso criar uma interação na criação dessa lista para poder definir essa lista. Ou seja, eu quero o elemento de x elevado ao quadrado para todo x dentro de um range de 0 a 12, e no caso aqui ainda posso fazer dentro da compressão de lista uma verificação de alguns elementos ou não através do operador if. Então isso só deve acontecer se o x módulo 3 for igual a 0. Então ele cria exatamente esse vetor aqui com essa regra pré-definida. Unions. Esse é um caso que eu acabo não explicando isso em C. União é um tipo cujas variáveis podem armazenar valores com diferentes tipos durante a execução do programa. A união ele é muito utilizado principalmente para a programação de sistemas, onde eu quero pré-definir um tipo, todas as suas possibilidades e esses serem interpretados de formas diferentes em momentos diferentes de execução. A questão é, como eu posso definir mais de uma definição de tipo para aquela variável? Eu tenho que ter checagem de tipo. Como ficaria dentro de registro as unions? No caso do C, C++, eles fornecem uniões livres, ou seja, ele não fornece nenhuma checagem de tipo. Então, eu posso definir uma união chamada FlexType, aonde eu tenho a união de dois tipos, o inteiro chamado A e float chamado B. E eu posso criar uma variável x do tipo união FlexType. E no caso, quando ele acessar x.a igual a 10, ele vai ver esse elemento 10 como inteiro e vai preencher de uns e zeros através da codificação de inteiro. Mas, ao mesmo tempo, em certos momentos, eu quero ver esse valor numérico como fosse um ponto flutuante. Então, eu posso acessar através de x.b. No caso do Algol, Pascal e Ada, eles implementam uniões discriminadas, que têm um suporte de checagem tipo. No caso do exemplo Ada, aqui é uma união, onde eu tenho uma figura, um shape, e ele tem dois campos. E no caso, se esse shape for do tipo círculo, ele tem uma variável chamada diâmetro. Se ele for do tipo triângulo, ele tem 3 variáveis. E no caso do tipo retângulo, ele tem 2 variáveis. Então, nesse caso aqui, o compilador ele tem que verificar, no pior caso, qual é o tamanho dessa forma. Então, no pior caso, ele vai ter que suportar 3 palavras, ou seja, 12 bytes. Então, no caso aqui do Ada, eu posso criar uma figura, eu posso pré-definir que a figura 2 seja um triângulo, e no caso aqui, a figura 1 vai ser um retângulo. Então, no caso ele tem um retângulo, ele pode usar duas variáveis chamadas side1 e side2 e atribuir os seus valores inteiros. No caso do triângulo, ele não vai ter essa variável side1 e side2. Ele não vai poder acessar porque existe a checagem de tipo dentro de Ada. Então, quando realizar figura 1 ponto diâmetro, ele vai dar erro, porque você especificou que aquele tipo do form não possui, é um tipo retângulo e não é do tipo triângulo. Então você não pode acessar esse parâmetro. Mas se você definisse ele como, se você acessar ele como, se você pré-definisse ele como círculo, ele poderia ter essa variável diâmetro. Então aqui fica a discriminação dentro da memória, como que isso vai acontecer. Então, se ele for um círculo, ele só tem esses primeiros 4 bytes. Se ele for o retângulo, ele vai poder acessar esses 8 primeiros bytes. E no caso do triângulo, ele vai poder acessar esses 3 bytes. Mas, em todos os casos, ele tem que assumir, na pior das hipóteses, que aquela figura tenha 12 bytes. Aqui no caso é do Ftralha, ele segue muito próximo igual ao Ada, onde ele tem esses dois tipos, inteiro e float, que é int value e real value, para poder fazer o acesso a essa variável. E no caso aqui eu defini que o IR1 ele vai ser uma union com tipo int value, que vai ter 17,
e o R2 vai ser do tipo real value. E aqui ele está fazendo uma verificação se ele é do tipo int value ou real value para poder imprimir o valor de forma correta. No caso dos neon livres, ele é nada seguro, mas é muito necessário para a programação de sistema, para poder definir o suporte a mais de uma variável, a um tipo, ele não saber exatamente o que valor ele tem que colocar. No caso da união discriminadas, como ADA, é muito mais segura que a união livres. Muitas linguagens não suportam esse tipo de dados, como Java ou C#. O interessante é que, em linguagem com suporte à programação orientada a objeto, a herança com polimorfismo é uma alternativa à união. Então, por isso que faz sentido o Java não ter suporte à union. Porque, no final das contas, a herança como polimorfismo faz esse efeito igual a união faz.